1 Coríntios capítulo 16, que diz assim, ó. Diga comigo, porque se me abriu para mim uma porta ampla e promissora. Outra tradução, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Como termina o versículo? Entendeu? Entendeu? Amém? Uma porta ampla, uma porta promissora se me abriu. Se nós parássemos aqui, falaríamos assim, aleluia, glória a Deus por isso. É verdade ou não é? Nossa, que maravilha! Uma porta grande, uma porta promissora, uma porta eficaz, uma porta grande, se me abriu. Mas, olha o que Paulo está dizendo, mas há muitos adversários. Imagine você, e isso nós trazemos, imagine, se para a obra do Senhor, uma porta grande se abriu, na época de Paulo se abriu, mas havia muitos adversários, você acha que é diferente para a tua vida particular? Sim ou não? Isso mostra que nada vem pronto. Nós gostaríamos que tudo viesse pronto, mas não vem pronto. Não vem tudo certinho, perfeito. Os adversários, eles podem ser, aqui eu posso enumerar, porque o que pode ser o seu adversário, pode não ser o meu. O que é o meu adversário pode não ser do outro, porque cada um tem um adversário. E todos nós temos um adversário em comum. Nós temos um adversário espiritual, que luta justamente para fazer com que nós venhamos a vencer. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que ser mais valente do que o valente, mais forte do que o homem forte. Amém? Aí, uma porta ampla se me abriu, mas há muitos adversários. Uma porta promissora se me abriu, mas há muitos adversários. Aí nós podemos fazer assim, a porta abriu, você passa por ela, do outro lado você tem batalha, você tem coisas a vencer, você tem coisas a ajustar, você tem coisas a jogar por terra, você tem adversários, e esses adversários, eles podem vir de inúmeras formas. Falando aqui hoje, por exemplo, de vida profissional, esse adversário pode ser literalmente pessoas, pode ser pessoas, concorrência, pessoas com inveja, pessoas com perseguição, pessoas para perseguir, para caluniar, para atacar. Pode ser a má comunicação. Porque se tem uma coisa que eu identifico na vida profissional das pessoas, olha para mim, por favor. Se tem uma coisa que eu identifico na vida profissional das pessoas, que é um erro muito grande que as pessoas cometem, é a má comunicação. Como assim má comunicação, bispo? Não só a má comunicação, como a falta de, muitas vezes, de profissionalismo, a falta de organização, a falta de
fazer as coisas de forma formal, documentada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Só porque nós somos irmãos, nós podemos fazer as coisas só na conversa? Sim ou não? De maneira alguma. De maneira alguma. Não é porque nós somos irmãos que nós ficamos só na conversa, só na palavra. Até porque como eu falei de comunicação, um pode falar uma coisa, igual acontece no casamento, um pode falar uma coisa, o outro entender outra. É verdade ou não é? Um fala uma coisa e o outro entende outra. E aí, o que acontece? Chega no momento de acertar as coisas, vai dar problema. Vai dar problema. Amém? Amém? Nós somos irmãos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse é um problema que eu identifico. Você é irmão, não é porque você é irmão, seja comigo. Seja com quem for. Tem que ser de forma... tem que ser formal, tem que ser tudo formalizado, documentado. Por quê? Porque se não for vai dar problema. E o documento, com documento já corre o risco de dar problema. Estou certo ou errado? Com documento, mesmo escrito. Um vai confiar na cabeça do outro? Não. Então, esse é um adversário. Por quê? Eu já vi gente se endividar por negócios assim. Eu já vi gente se endividar por confiar na palavra do outro. Eu já vi gente se endividar por fiar, ser fiador, emprestar o nome, emprestar o cheque. Ô bispo, não pode fazer? Se você tiver condições de arcar com a situação e receber quando der, faça. Do contrário, não. Entendeu ou não? Se você tiver condições de fazer e não cobrar, o dia que ele puder acertar com você, ele acerta, faça. Do contrário, não faça. Porque você vai pagar. É raríssimas as exceções, você vai pagar. E vai perder o quê? Hã? Só? As duas coisas, porque essa relação nunca mais será a mesma. É verdade ou não é? Sim ou não? Esses são adversários. Muitas vezes a gente vive por informação, e eu sou um cara que detesta viver por informação. Você pode me contar um negócio, entrou aqui, vai ficar guardado. Só vou tirar minha conclusão depois que eu conversar com a outra pessoa. Aprendi isso no decorrer dos anos. Porque eu já falei sobre isso no início da minha fé. Às vezes quando eu atendia uma pessoa, que eu escutava uma história, eu era novo na fé, eu já falava assim, meu Deus do céu, que absurdo, a pessoa está endemoniada. Essa pessoa está endemoniada. Aí quando você para ouvir o outro, aí você vê que tem duas versões. Horas você entende que esse lado aqui não é o errado, é aquele. Outras vezes você entende que os dois estão errados. É verdade ou não é? Ambos estão errados. Então, você é uma pessoa que não pode viver por informação. Ah, bispo, eu dependo de informação. Você para não tomar decisões erradas, você tem que checar. Você tem que ouvir. Por exemplo, você que é patrão,
Você que tem o seu próprio negócio, às vezes você escuta coisas que vêm com uma conotação pessoal de outro. É verdade ou não é? Vem com uma conotação pessoal. Quando você senta e vê, opa, você consegue entender, você consegue ver. Não foi isso que quis dizer. Mas de repente, quem te trouxer a situação e com o peso que ele trouxer, você já está quase com um porreto na mão para dar uma cacetada no outro. É ou não é? Fala, a hora que ele sentar aqui, vou dar-lhe uma cacetada que ele vai perder até o rumo. E não era nada daquilo. Não era nada daquilo. São adversários. São adversários que sabotam. Que vai prejudicá-lo. O que mais? Uma porta grande e eficaz se me abriu. A má administração. Às vezes tem coisas que eu não quero ver. Porque se eu parar para ver, eu tenho que resolver, então eu prefiro não ver. Mas isso vai resolver o problema? Não, mas dia menos dia eu vou ter que encará-lo. De uma forma que vai me dar um trabalho maior. O que mais? Preguiça. Não gosto de pegar de verdade para valer no negócio. Não gosto. Eu quero que vá, mas caminhe sozinho, mas não vai caminhar. Eu que tenho que fazer caminhar. Porque não vai caminhar. E para caminhar, tem que caminhar. Eu sei como eu quero que caminhe, então eu puxo. Eu tenho que puxar. Para que caminhe como eu quero que caminhe. Estou mostrando para você que Paulo está dizendo o seguinte: uma porta ampla, uma porta eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. E esses adversários, eles podem vir de inúmeras maneiras. Como quando foi? Semana passada, quem estava aqui ouviu, nós pregamos de gente que vem para minar as forças do outro. É verdade ou não é? Pessoas que vêm com não outro objetivo, senão minar tuas forças. E você vai sendo sugado, você vai sendo minado. E não precisa ser uma pessoa de fora, muitas vezes pode ser uma pessoa bem próximo. Que vem e vai minando as tuas forças, e essa força que você está gastando com essa situação, ou permitindo que ela gaste, vai te faltar na direção que você tem que produzir. Amém, pessoal? Muitas vezes o meu adversário pode ser que até eu trabalho demais, mas minha parte espiritual é zero. Eu sou uma pessoa de muita ação e de muito pouca oração. Outras vezes eu sou uma pessoa que eu oro muito, mas eu não ajo nada. Há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio. Lembra da história do barquinho? 2 remos. O remo da oração, o remo da ação. Se eu remar só o remo da oração, o que acontece? Toca de roda. Sei lá, bispo, nunca andei de barco. Não, mas dá para saber. Puxou, você vai tocar de roda. Puxou só do outro lado, você vai tocar de roda para o outro lado. Não sai do lugar. Uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Lembra a semana passada eu citar o caso da pessoa que ela disse assim: eu arrebentei na empresa, eu bati todas as metas na empresa, fui honrada na empresa, mas se levantou um monte de gente contra mim. Despertou um sentimento das pessoas contra mim. Aí o que aconteceu? Ela, olhando para as atitudes daquelas pessoas, ela se abateu, se entristeceu e se desfocou. Ela deveria estar focada, concentrada naquilo que estava fazendo com que ela avançasse, com que ela prosperasse, que estava fazendo com que ela vinha prosperando, e ela começou a olhar para a situação, e perdeu o prazer, perdeu a alegria, ao ponto de pensar em pedir as contas do trabalho, sair da empresa. Por quê? Por causa daquela situação.
Não há muitos adversários? Sim ou não? A porta não era ampla? Eficaz? Promissora? Olhando na direção errada, colocando o foco na direção errada. Outras vezes, olha o que diz aqui no versículo 13. Diga comigo: estejam vigilantes. Diga comigo: mantenham-se firmes na fé. Diga comigo: sejam homens de coragem. Sejam fortes. Ó, estejam atentos. Estejam alertas. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé, porque muitas vezes nós começamos algo e começamos com força, nós começamos com motivação, começamos com coragem, começamos com aquela convicção que vamos arrebentar, que vamos ser extremamente bem-sucedidos. Aí se levanta esses muitos adversários. E essa fé que você iniciou, de repente, ela começa a ser afetada, abalada. Isso vai fazer você fracassar. Diga comigo: mantenham-se firmes na fé. Firmes. Sejam homens de coragem, não tenha medo. Esteja firme na fé e continua. Esteja firme na fé e segue, enfrenta. Esteja firme na fé, seja forte, não seja fraco, seja forte. Seja forte, porque nesse momento de fraqueza você é vencido. Seja forte, nesse momento você é vencido. Se você não for forte, se você não se manter firme na fé e não se manter forte, você é vencido. Ou quando tu tenta reagir, já é tarde, já abriu espaço demais. Amém, pessoal? Eu estou falando e eu quero que você vá analisando e trazendo para a sua vida. Por quê? Como disse, não vem pronto. Nada na vida da gente vem pronto. Tudo é com batalha. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos as batalhas. Quando Isaac chegou naquela terra que não dava nada, primeiro ele teve que ter a fé, a coragem para semear naquela terra. Ele teve que ter a fé, a coragem para semear, porque a terra não era promissora, humanamente falando, olhando com os olhos. Então ele teve que ter uma fé muito corajosa, muito ousada para semear naquela terra, porque Deus tinha mandado ele permanecer ali e semear nela. Ele teve a coragem para semear. E ele colheu. E colheu muito. Quando ele começou a colher muito, eu sempre digo o seguinte: o maior problema de Isaac ali no início era a miséria. Era a escassez. Quando ele, na fé, ele semeou, Deus honrou, Deus abençoou, então se levantou um outro problema, que foi o problema da inveja. E lá está escrito, a inveja. Os filisteus o invejaram. Os filisteus, por inveja, começaram a lutar para tapar os poços dele. E começaram a tapar os poços dele. O exemplo desse mantenha-se firme na fé foi o que ele fez. Ele não disse: eu vou embora dessa terra, eu vou retroceder. Ele se manteve na mesma postura e teve a coragem e, repita comigo essa palavra, a disposição para reabrir poços que estavam tapados. Ele teve a coragem e, olha a palavra,
disposição. Disposição para fazer algo que não era fácil fazer. A disposição. E ele começou, e eles taparam novamente, e ele abriu outros poços. Ele abriu outros poços, ele cavou outros poços, e foi rompendo. A porta grande não foi aberta por Deus? Sim ou não? Mas havia muitos adversários. Havia muitos adversários. Então, poderia dizer assim: poxa, Deus mandou eu ficar aqui, Deus mandou eu semear nessa terra, agora eu semeei, agora está acontecendo esse monte de coisa. Acontece. Faz parte. E aí? Vamos olhar, continuar olhando para o Senhor ou vamos continuar olhando para as pessoas? É igual eu dizia essa semana, né? Eu falava, inclusive começa aqui dentro. Aqui dentro tem gente só perfeita? Sim ou não? Não. Todos nós temos defeitos. E nós precisamos o seguinte, pelo menos buscar de Deus o senso de justiça dentro de nós. Nós queremos justiça para nossas vidas. É verdade ou não é? Se você se aperta, se você descontrola economicamente, financeiramente, como é que você chama isso? Se você se descontrola, se você se perde, se você perde o controle da situação e você tem um problema financeiro, como é que você chama isso? Se o outro se descontrola, se o outro perde o controle da situação, e você vê, como é que você chama isso? Entendeu o que eu quero dizer ou não? Entendeu ou não? Pode ser assim. Outro dia nós falamos isso numa quarta-feira. Eu me descontrolo, eu perco o controle da situação, mas eu sou honesto. Eu não consegui acertar porque eu tive uma adversidade, uma luta muito grande, eu passei por um processo muito difícil. Mas eu sou honesto. Aí o outro vive a mesma coisa que você. E passa pelo mesmo processo que você. Como você o vê ou como você o chama? Não entendeu o que eu quis dizer? Para mim é uma luta, é uma adversidade, é um problema. Para o outro é caloteiro, sem vergonha, mal pagador. É verdade ou não é? Nós precisamos analisar, porque Deus nos trata na mesma medida. Não, enfrentei uma situação terrível, me descontrolei e tal. Por isso, não paguei porque eu sou sem vergonha, eu sou caloteiro, eu sou pilantra. Não. Mas se o outro descontrolar, o outro é pilantra. O outro é sem vergonha. O outro é caloteiro. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Nós temos um Deus que está olhando para nós. Nós temos um Deus que a balança dele é totalmente equilibrada, justa. E muitas vezes, olha quantas coisas nós falamos aqui agora de exemplo. São situações que pode fazer com que você fracasse. Que pode fazer com que as coisas não fluam para você. São adversários. São adversários. Amém?
Por isso nós precisamos vigiar. Ó a palavra. Vigiai. Esteja vigilantes. Atentos. Por quê? Há uma porta ampla, promissora, está aberta. Mas há muitos adversários. Vigie. Esteja atento. Veja quais são esses adversários. Veja quais são esses adversários. Inclusive nós falávamos ontem. É uma boa... se nós pegarmos aqui, nessa reunião, e falarmos assim, o que você não quer levar para 2015? Você vai colocar aí, eu não quero levar esse problema financeiro, eu não quero levar essa dívida, eu não quero levar esse problema no meu casamento, eu não quero levar esse problema de saúde, etc. Está tudo certo. Está tudo certo. Você realmente deve fazer isso. Mas nós estamos encerrando o ano. E é um excelente momento para uma reflexão muito profunda, para não levar atitudes para o ano que vem. Atitudes que têm sido prejudiciais. Atitude que tem impedido você de ir além. Atitude que tem impedido você de crescer ainda mais. Amém? Amém? Quantas coisas falamos aqui? A preguiça pode ser um grande problema que te acompanha. A má administração pode ser um grande adversário que te acompanha. Confiar demais nos outros. Confiar demais nas pessoas. Confiar na palavra das pessoas. Ô bispo, eu devo viver desconfiando dos outros? Não, fazer as coisas certas. É bom para mim, é bom para você. Não é verdade? Fazer as coisas certas, é bom para ambos. Não é questão de desconfiar. Aliás, eu desconfio de todo aquele que fala assim, o que é? Está desconfiando de mim? Ou quando ele fizer isso, pode ficar esperto, porque aí tem. Entendeu? Porque quem não tem é livre. Não, fica tranquilo. Vamos fazer o que tem que fazer. É verdade ou não é? Mas quando a pessoa parte para esse barraco aí, ó, o que é? Não confia em mim? Está desconfiando de mim? Opa, já te deu o sinal. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas nos dão sinais. Elas sempre nos dão sinais que elas vão dar problema. E nós não podemos ignorar esse tipo de sinais. Porque isso vai aumentando. E chega um momento que dá um problema sério. Amém? Então, o que mais? Bispo, eu não sou um bom administrador, então tem que começar a organizar, não pode levar isso para 2015. Tem que começar a organizar isso, para entrar 2015 já com outra postura, com outra organização. Ô bispo, eu me desfoco, quando eu sou perseguição, eu me desfoco. Tem que eliminar isso. Porque você está colocando o seu foco na direção errada, naquilo que não vai te trazer resultado, daquilo que não vai te trazer, não vai fazer com que você produza, não vai fazer com que você prospere, está só te roubando energia. Está com os olhos na direção errada, então tem que eliminar isso. Bispo, eu sou inconstante. Eu começo uma coisa muito motivada, gostando muito da coisa, daqui a pouco eu desanimo, eu perco a graça. Que esse é um problema enorme. Isso acompanha muita gente. E aí, quando acontece isso, o que você faz? Você persevera ou você desiste? Porque o caminho não é desistir, o caminho é perseverar. Porque esse não será o primeiro problema que você vai enfrentar. Bispo, eu estou extremamente decepcionado com as pessoas. Mas quem não está? É verdade ou não é? Sim ou não? Você vai ficar olhando para as pessoas ou você vai olhar para o Senhor e... Espera aí, como o meu Senhor fez para vencer tudo isso? Você tem um foco. Você tem uma visão maior. Você está trabalhando para ser maior por dentro do que por fora. Porque não adianta nada ser grandão por fora e ser um anão por dentro. É ou não é? Não adianta nada. Você está trabalhando para ser maior por dentro. E as pessoas que são maiores por dentro, elas estão com o olho muito além. Ele não está com o olho em coisa pequena, está com o olho muito além.
Está passando por cima de micuinha, de picuinha, está passando por cima de coisinhas. Ô bispo, eu tenho um problema sério, eu gosto de conversa, eu gosto de fofoca, de fuxico. Eu gosto de notícias novas. Para quê? Informações que te faz crescer é que você tem que gostar. Informações que te faz crescer. Porque tem informações que só vêm para te contaminar. Entendeu ou não? Tem informações que só vêm para te envenenar. E nunca se esqueça que Adão e Eva já habitavam o paraíso. E tudo que eles não precisavam era parar para ouvir a serpente. Era uma informação que eles não precisavam. E foi parar para ouvir algo que a contaminou. Aquela informação não foi boa. Ela achou que ela estava descobrindo algo maravilhoso e era uma informação que refletiu de forma extremamente negativa sobre ela mesma, sobre eles. E estavam já morando, habitando o paraíso e perderam o paraíso. Amém, pessoal? Eu quero que você reflita sobre isso, porque eu estou dando receita a você de coisas que te levam ao fracasso. Coisas que eu tenho visto muitas pessoas fracassar. Quando a sua energia deveria estar totalmente concentrada naquilo que vai te fazer vencer. Porque é muito fácil fracassar. E é muito difícil vencer. Por isso que o número de vencedores é infinitamente menor do que dos fracassados. Tem muito mais fracassado do que vencedor. Amém? Porque é uma tarefa difícil. Vencer é uma tarefa difícil, porque começa dentro de nós. Você começa a vencer dentro de você. Uma porta grande, ampla, eficaz, promissora se me abriu. Diga comigo, mas há muitos adversários. Entra consciente disso. Entra consciente disso e atento ao que pode ser o seu grande adversário. Atento. Atento a fechar essas brechas, todas essas brechas que pode, é justamente para poder fazê-lo fracassar. Como nós falamos ontem na palavra, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso é procedência, o quê? Esteja atento ao que está acontecendo dentro de você e o que está acontecendo fora, ao que está acontecendo ao redor. Esteja atento à postura, a sua forma de pensar, sua forma de lidar com as coisas, a sua forma de ver as coisas, porque isso vai fazer com que você fracasse. Esteja atento. Esteja atento, porque se você amanhã, nós estamos falando com um grupo aqui, nós estamos falando com um grupo que quer mais, que está buscando mais. Um grupo que tem que buscar a boa comunicação, porque uma pessoa que não se comunica bem, ela não vai vencer. E quando eu falo que não se comunica bem, espero que você esteja entendendo. Não é simplesmente porque fala o português correto. Não, se comunica com as pessoas, sabe conversar com as pessoas. Não é uma pessoa estressada, alterada, que fala tudo de uma forma agressiva. O bom comunicador que sabe entender cada pessoa, porque cada um é cada um. Sabe ouvir, porque se você é daquele que ouve e já tira suas conclusões, você ouve um lado, já tira suas conclusões, sai dando bordoada, sai dando pé do ouvido, sai agredindo, você já fracassou. E vai cometer muitas injustiças. Amém?
Então, tem que estar atento a todo tipo de situação que são adversários. Vigiai, mantenha-se firme na fé. E manter firme na fé não é simplesmente crer em Deus. Manter firme na fé é fazer ou deixar de fazer, ou tomar ou não tomar atitudes pela fé. Porque essa história de, não, eu tenho uma fé enorme. A fé enorme para quê? Para crer em Deus? Não sei. Porque a fé é o seguinte, a fé é a que nos faz tomar atitudes ou não tomar atitudes. Nós tomamos atitudes importantes pela fé ou não tomamos, deixamos de tomar uma série de atitudes pela fé também. A nossa fé nos faz não fazer. Nos leva a não fazer. Isso é ter uma fé grande. A fé fala maior, fala mais alto. Amém? Mantenha-se firme na fé, seja corajoso, segue. Outra tradução, portai-vos varonilmente. Seja forte. Seja forte. Forte para quê, bicho? Para vencer o que está fora e o que está dentro. Forte para quê, bicho? Para vencer o que está fora e o que está dentro. E de repente o que está dentro é uma série de sentimentos muito ruins. Ira, revolta, amargura, vontade de fazer um monte de besteira. Não, seja forte. Seja forte. Seja forte e não faça. Seja mais forte por dentro do que por fora. Amém? Tome decisões aqui agora. Como desde ontem nós estamos falando sobre isso. Tome decisões. Eu não vou levar isso para 2015. Eu vou eliminar isso aqui agora. Eu quero entrar diferente. 2015 eu quero entrar com a forma pronta. É uma nova postura, é uma nova maneira de ver as coisas, uma nova maneira de agir. Eu quero entrar com outro espírito em 2015. Nós damos condições a Deus de fazer coisas maiores. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito.